A melhor maneira de atestar que uma data FIFA realmente acabou é quando os jogos na Europa retornam. Os jogadores já fizeram aquela viagem das suas seleções de volta para os seus clubes e já estão prontos para jogar. Nessa sexta-feira, que inicia esse final de semana, já temos vários jogos das competições europeias que a gente trabalha. Temos como maior destaque Dortmund e Bremen, que me traz uma lembrança muito boa que eu vou comentar com vocês ao longo desse planejamento. Tem segunda divisão da Alemanha, tem Arábia Saudita e também tem Série B do Campeonato Brasileiro com disputas pelo acesso à Série A e também contra o rebaixamento. Meu nome é Theo Borges, eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para essa sexta-feira, dia 20 de outubro. Começamos o nosso planejamento ao meio-dia na Arábia Saudita, uma competição que tem ganhado cada vez mais liquidez nos mercados e também muito mais exposição. Aqui no Brasil, o canal Gold transmite, a Band Esporte transmite, então já é uma competição que a gente está se familiarizando, né? O Al Ittihad, que é o atual campeão, enfrenta o Al Taawoun. O Al Ittihad tem bastante poderio financeiro de aquisição, trouxe vários jogadores. O Benzema, né, o melhor do mundo, o Benzema, e também o Romarinho, que já está ali fazendo sucesso há muito tempo. Tem vários outros jogadores que eles contrataram. E o Al Taawoun, apesar de não ser uma equipe talvez, até provavelmente tenha dinheiro, mas que não investiu pesado esse ano, conseguiu trazer vários jogadores brasileiros, tem um treinador brasileiro, que eu já vou mostrar para vocês o desempenho, e está melhor qualificado do que a equipe do Al Ittihad. Inclusive só tem uma derrota e 7 vitórias nesses 9 jogos, tá? Então, para mim, eu até coloquei aqui, ó, o Al Ittihad é um favorito que pode se complicar, tá? Não é certeza, mas pelo menos para te criar um pouco de alerta. O treinador do Al Taawoun é o Pericles Chamusca, muito conhecido por vários trabalhos aqui no Brasil. Tem trabalho no Curitiba, tem trabalho no Sport, tem trabalho no Vitória, tem passagens por vários outros times brasileiros. Mas olha que interessante o desempenho dele no Al Taawoun, que ele assumiu no meio de 2022. Foram 24 vitórias em 41 jogos, 8 empates e 9 derrotas. Nessa temporada atualmente, a média de pontos por jogo na frente do Al Taawoun que ele tem é muito grande, então é sim um time muito bem treinado, tem uma mescla de jogadores da Arábia Saudita com brasileiros, goleiro brasileiro, tem atacante brasileiro, tem meio campo brasileiro, tem zagueiro brasileiro, enfim, é um time que pode sim complicar um pouco aqui a vida do Al Ittihad. Utilizando o PDF de apoio, perceba, ainda é a 10ª rodada, mas perceba como o Al Taawoun desempenha dentro de casa. 4 vitórias seguidas, né? 4 jogos, 4 vitórias. 50% desses jogos ele não sofreu gol, marcou gol em todos os jogos, fez uma média de 2,5 gols por jogo e sofreu 0,5. O Al Ittihad também é muito forte, venceu 80% dos jogos fora, foi o primeiro a marcar em 80% desses jogos, ficou sem sofrer gol em todos os jogos. Olha como defensivamente é uma equipe sólida, mas obviamente agora o confronto é outro, né? Falhou em marcar em apenas 20% dos jogos. Também tem uma média muito alta de gols marcados e, como eu falei, não sofreu nenhum gol e olha que teve um jogo a mais do que a equipe do Al Taawoun. Dentro de casa, o Al Taawoun no primeiro tempo é muito forte, quase 80% de vitória, nenhuma derrota, 6 gols marcados e 1 gol sofrido. No primeiro tempo do Al Ittihad não é tão bom. O time não perde, mas também tem pouca vitória. No segundo tempo, as duas equipes têm um desempenho muito forte. Então, para mim, é um jogo bastante parelho. Eu não estou conseguindo ver esse favoritismo todo do Al Ittihad. É claro que o mercado vai sempre pender para o lado das maiores contratações, dos craques. Então, é por isso que o Al Ittihad tem, sim, uma cotação um pouco mais baixa. Dos últimos jogos que eles fizeram, o Taawoun venceu os últimos 2 e o Al Ittihad venceu o terceiro confronto. Tivemos 2 empates. Então, na casa do Al Taawoun, tivemos uma vitória por 2-1, uma derrota por 2-1, um empate 1-1. Né? Então, é um jogo, para mim, bastante equilibrado. Se você é um trader por aqui, primeiro você tem que tomar cuidado com a questão de liquidez. É uma competição que tem, sim, ganhado cada vez mais, né, liquidez, dinheiro, cada vez mais exposição. Isso traz mais pessoas para trabalhar o mercado, traz mais liquidez para os mercados, mas você precisa verificar se de fato vai te atender. Né? Se não é um jogo que está com muito gap ali entre o back e o lay, isso faz diferença na hora de um posicionamento mais rápido. Não, estou entrando só para uma falta, para um escanteio, estou comprando um contra-ataque. Isso para uma competição com menor liquidez pode sim te prejudicar. Então primeiro verifica a questão de liquidez, tá? A segunda dica é: aplique uma boa leitura de jogo.
tá bom? Não é porque o Al-Ittihad é um time com grandes estrelas que ele já venceu essa partida. O Al-Tawun é um time chato, venceu o Al-Nassr na casa do Al-Nassr por 2-0 e obviamente é uma equipe que pode complicar a vida do favorito por aqui. Então se o favorito estiver mal, não tem por que você trabalhar a favor dele só com um viés, só com uma expectativa de que ele vai do nada começar a melhorar. Espera ele melhorar para depois você se posicionar. E por último, a terceira dica é que você precisa ter uma conta numa excelente bolsa esportiva e a melhor delas é a Betfair, até porque todas as outras bolsas esportivas disponíveis utilizam a liquidez e as cotações da Betfair. Nada mais é do que um espelho, né? Então, cria sua conta na Betfair, o link vai estar aqui embaixo para você ganhar R$200 de bônus. E não esquece de fazer o meu curso completo aqui embaixo, gratuito, que é todo dedicado à Betfair, que vai te ensinar a trabalhar com software de uma maneira mais ágil, tá bom? Não esquece, o link está aqui embaixo. Se você é um punter, não vou te indicar nada a favor do Al-Ittihad, nem seco, nem um empate anula, porque eu sei da qualidade do adversário e de quanto ele pode complicar isso daqui. E mesmo sabendo que defensivamente falando, o Al-Ittihad é um time que toma poucos gols, eu acredito num jogo que a gente pode ter uma tendência maior de gols por aqui. Os últimos jogos entre eles, 1-1, 1-1, 2-1, 3-0 e 2-1. Ou seja, o over 1,5 aconteceu nas últimas 5 partidas seguidas. Então dá pra gente pensar nesse cenário de over 1,5 por aqui. Obviamente com uma cotação mais valorizada. É para pegar com essa cotação aqui? Não. Essa cotação aqui não vai te dar valor no longo prazo. O que você pode fazer? Espera o jogo começar, torce para que seja um jogo mais truncado. Ali no final do primeiro tempo, talvez início do segundo, vale a pena você explorar uma situação para 2 gols por aqui. Vale a pena pensar numa situação de ambas marcas. O mercado não acredita tanto, mas as últimas vezes que eles se enfrentaram nesse cenário, 1-1, 2-1 e 2-1, então dá para pensar nessa situação até com uma cotação um pouco mais alta e dá, se você for bem ousado, em pensar também num cenário de over 2,5, numa odd também um pouco mais valorizada. Tá? O ataque do Al-Ittihad é muito letal, marcou gol em quase todos os jogos. O Al-Tawun marcou gol em todas as partidas que fez dentro de casa, então sim, a gente pode ter uma situação para 2,5 gols por aqui. Depois da Arábia Saudita, vamos para a Alemanha, 1h30 da tarde, 2 jogos da segunda divisão da Alemanha que eu quero que você acompanhe, se você tiver disponibilidade de horário. Tá? O primeiro deles, Hannover e Magdeburg. 2 equipes muito fortes esse ano. Talvez o Magdeburg esteja pecando um pouco na situação fora de casa, mas é uma equipe agressiva, que gosta de propor jogo e que também sabe contra-atacar. O Hannover, surpreendentemente, mesmo sem fazer tantas contratações, começou muito bem essa temporada, diferente das outras temporadas. Está parecendo muito o Hamburgo, hein? Não sei se o Hannover essa temporada vai tentar brigar por um acesso junto com o próprio Hamburgo. Tem o melhor ataque da competição com 20 gols. Tudo bem, teve um jogo onde o Hannover meteu 7-0 num time desfalcado, né? Foi esse jogo aqui contra a equipe do Osnabrück. E isso facilitou muito o seu saldo de gols, mas pouco importa. O Hannover tem que aproveitar mesmo as oportunidades. Nos últimos jogos do Hannover em casa foram 2 vitórias seguidas contra o Wiesbaden e contra o Osnabrück. Perdeu para o Hamburgo, seu rival, né? Talvez nessa possibilidade de acesso, e também empatou aqui com o Elversberg lá no início do campeonato. A gente vai falar do Elversberg agora também. O Magdeburg vem de 3 jogos sem vitórias. Esse empate contra o São Paulo aqui foi um jogo muito bom, que poderia ter sido do mesmo placar aqui de Schalke e Magdeburg, 4-3. É aquele jogo que você não entende como não saiu o gol. Tivemos esse 4-3 com o Schalke e essa derrota para o Nuremberg por 1-0. Também um jogo que poderia ter sido um pouco mais aberto. Eu acredito num jogo bem parelho, não acredito nesse favoritismo do Hannover por aqui, apesar do Magdeburg não estar tão bem assim fora de casa. As 2 equipes têm características de contra-ataque, então dá pra gente explorar isso. Se você gosta de trabalhar o mercado de gols, o melhor dos cenários é um jogo desempatado. E como as 2 equipes são fortes nessa característica de contra-ataque, não importa quem vai estar na frente do placar. Muito provavelmente a gente vai ter o time que está atrás do placar momentaneamente se expondo e o time que está na frente do placar explorando os contra-ataques. Então dá pra pensar assim no cenário para gols. Não vou te indicar nada no pré-live, nem vou colocar aqui no over 1,5, 2,5, 3,5, porque eu preciso de um jogo desempatado. Tá? Então, se por acaso, no primeiro tempo, você tiver um jogo 1-0, dá para você pensar em trabalhar no over 2,5, ou seja, buscando mais 2 gols na segunda etapa, se o jogo continuar, de fato, aberto do jeito que a gente está esperando. Se o jogo terminar 0-0 no primeiro tempo, e pode acontecer, aí é mais fácil você pensar no cenário de over 1,5 no segundo tempo. Claro que a cotação vai estar muito mais atrativa, muito mais saudável do que esse 1,14. Dá para pensar nesse ambas marcam? Também dá, mas óbvio, com uma cotação melhor. Elversberg e Braunschweig aqui a gente já tem uma situação um pouco diferente. O Elversberg, desde que começou o campeonato, já deu para perceber, o Elversberg é o atual campeão da 3ª divisão da Alemanha, subiu campeão, deu para perceber que é um time muito maduro,
muito organizado, que sabe jogar. Já fiz um estudo de caso sobre o Elversberg aqui, para quem é membro do canal. Se você não é membro, assina o canal para você ter acesso a esses estudos de caso também. Falei sobre o jogo do Elversberg contra o próprio Hannover, que foi 2-2, o estilo que o Elversberg tem de propor o jogo, de conseguir sair do momento de pressão lá atrás. E é uma equipe que começou a progredir no campeonato. No início, várias derrotas, né? Depois daquele empate contra o Hannover, perdeu para o Hansa Rostock em casa, perdeu para o Mainz também em casa, perdeu para o Kaiserslautern fora de casa, tinha feito 2-0, tomou a virada e tomou 5 do Fortuna em casa. Parecia terra arrasada, né? Porém, a situação mudou, o time continuou jogando do mesmo jeito, venceu o Osnabrück, venceu o Hamburgo, venceu o Wiesbaden, empatou com o Greuther Fürth e empatou agora contra o Kiel fora de casa. Isso colocou o Elversberg na 11ª colocação e se vencer, começa a chegar já em posições ali perto do Kiel, do Hannover, do Fortuna, que são equipes que provavelmente vão brigar pelo acesso. E o adversário do Elversberg é o Braunschweig, que teve apenas uma vitória na competição até o momento, 6 derrotas em 9 jogos. Os últimos jogos do Braunschweig, 4 derrotas consecutivas e apenas uma vitória nos últimos 10 jogos. Uma vitória contra o Schalke em casa por 1-0. Perdeu para o Kiel, para o Magdeburg, para o Schalke, para o Karlsruhe, para o Hertha Berlim, para o Hansa Rostock e agora, por último, para o Paderborn. Porém, jamais vou te indicar na segunda divisão da Alemanha ficar a favor de um favorito, porque na segunda divisão da Alemanha a lógica nem sempre vence, tá? Os favoritos se complicam, o time que tá jogando mal marca, o time que tá bem toma gol, muito cuidado. O negócio é bem pirotécnico, mexe muito com o emocional. Então, se você quiser fazer o arroz com feijão aqui na Alemanha, talvez seja melhor você pensar em gols do que você pensar no mercado de resultados. O Elversberg é favorito? É. Acredito na vitória? Sim. Te indico? Não, não te indico, tá? É muito difícil a gente confiar numa cotação mais baixa aqui na Alemanha. Geralmente são jogos bastante parelhos. Mas, como o Braunschweig está numa situação de desespero, o melhor cenário dos mundos, eu vou tirar o zoom aqui para vocês verem, ó. Olha lá. O melhor cenário possível é o Elversberg na frente do placar. Então, se você observar durante o jogo, você coloca seu aplicativo aí, um Elversberg na frente do placar e um Braunschweig vindo para cima para buscar recuperação, vale a pena ficar de olho no mercado de gols para buscar talvez mais 1, mais 2, até mais 3 gols, dependendo da quantidade de espaço. Tá? Eu provavelmente vou fazer esse jogo. Se você quiser me acompanhar, o link do meu Telegram tá aqui embaixo. Beleza? Gosto de pensar assim, talvez um over 2,5, numa possibilidade até de um ambas marcam, mas depende muito de como o primeiro gol sair. Se for do Braunschweig, a gente pode ter uma equipe se protegendo, tentando pontuar fora de casa. Se for do Elversberg, pode ser um jogo um pouco mais maluco. Ainda na Alemanha, agora na primeira divisão, o Borussia Dortmund enfrenta o Werder Bremen às 15h30 dentro de casa, no Signal Iduna Park, com uma cotação próxima de 1,40. É favorito, mas eu também coloquei aqui o Dortmund nos favoritos que podem se complicar, porque é difícil confiar no Dortmund, né? Não é birra, mas é difícil confiar no Borussia Dortmund. Esse jogo ele me traz uma lembrança afetiva muito boa, né? Você vai me ver soltando alguns sorrisos aqui durante essa análise, porque até hoje, tô indo para 12 anos de trade, né? Até hoje esse foi o jogo que eu mais consegui fazer dinheiro, né? Foi o recorde num jogo só. E esse jogo aconteceu em 2022, praticamente um ano atrás. Foi esse jogo aqui, ó. Dia 20/8 de 2022, também no dia 20, né? Um jogo dentro da casa do Dortmund, onde o Dortmund vencia por 2-0 até os 89 minutos. Então ele fez o gol aqui com o Julian Brandt, depois o segundo gol com o Guerreiro, parecia que o jogo ia para o final desse jeito, e aí tivemos um gol aos 89, aos 93 e aos 95. Eu trabalho, para quem me conhece, eu trabalho de uma maneira bastante agressiva nas recuperações de resultados, né? Geralmente ao contrário dos vovôs, do pessoal que trabalha contra a equipe que está perdendo. Eu geralmente busco recuperações de resultado em situações improváveis, porque não existe situação impossível. Quando eu gravo esses pós-planejamentos que a gente tem aqui para os membros do canal, vira e mexe, eu comento sobre essa minha forma de trabalho. E esse foi o jogo que eu mais fiz dinheiro. Eu tenho um carinho muito grande, assim, por essa partida. Coincidentemente também foi no dia 20, porém, do mês 8 do ano passado, tá? E eu acredito que esse jogo tem a tendência de ter isso daqui. Bom, o Bremen não vive uma fase tão boa. Naquela época o Füllkrug ainda era do Bremen, né? O atacante da seleção alemã. Agora, coincidentemente, ele joga no Dortmund. O Bremen não vem numa fase tão boa nos últimos jogos. Foram 4, 5, 6, 7 derrotas nos últimos 10 jogos. 2 vitórias em casa contra o Mainz e contra o Colônia, que não vivem em boa fase. Porém, o Bremen é uma equipe que vem sofrendo, mas que vem marcando gol com frequência. Tirando o jogo do Bayern de Munique em casa, onde ele perdeu por 4-0, e o jogo do Freiburg fora de casa, que ele perdeu por 1-0, o Bremen marcou gol em todos os outros jogos.
Ou seja, ele perdeu um grande atacante que fazia bastante gol, mas continua marcando. 2 gols contra o Hoffenheim, 2 gols contra o Darmstadt, 2 gols contra o Colônia, 2 contra o Heidenheim, 4 contra o Mainz, aí não marcou nem contra o Bayern, nem contra o Bremen e marcou contra o Vitória Colônia, num jogo onde ele foi eliminado da DFB Pokal, marcou 2 gols também, curiosamente, tá? Então é uma equipe que não vem conseguindo vitórias com frequência, mas que vem sofrendo gols, ok? O Dortmund vem numa fase muito boa, apenas uma derrota nos últimos 10 jogos, essa derrota foi para o PSG na Liga dos Campeões, dentro de casa 3 vitórias e 2 empates. Um empate desse também foi na Liga dos Campeões. O outro empate foi contra o Heidenheim, foi uma bobeira, foi quase igual esse lucro que eu tive aqui, tá? Em relação à bobeira do Dortmund. Porque naquele jogo ele também vencia por 2-0 e tomou a virada. Nesse daqui ele vencia por 2-0 e tomou 2-2. Poderia ter tomado a virada também, né? Que o Heidenheim deu uma diminuída no ritmo. Então o Dortmund é aquela equipe que você pode confiar até a página 2. Né? Utilizando o PDF de apoio, o Dortmund saiu na frente em todos os jogos dentro de casa, tem 75% de vitória, marcou gol em todos os jogos, tá bem desse jeito. Eu costumo criticar o Dortmund porque os goleadores do Dortmund nessa temporada não são os atacantes. Na maioria das vezes é o Brandt, meio campo, é o Malen, um ponta. Isso prejudica um pouco a equipe porque troca muito de posição. Às vezes o Füllkrug tá no meio campo criando e o Brandt tá penetrando a área para poder fazer gol, mas enfim, é o jeito da equipe jogar e a equipe não sofreu gol em 50% dos jogos. O Bremen não venceu as 3 partidas que fez fora de casa. Se a gente juntar as últimas 5 partidas que o Bremen fez fora de casa até com o final da temporada passada, foram 5 derrotas, né? União Berlim, Colônia, Freiburg, Heidenheim e Darmstadt, mas em 3 deles ele conseguiu marcar 2 gols. Então é uma equipe que cai, mas cai atirando, né? Não foi o primeiro a marcar em nenhum jogo, isso mostra um pouco de deficiência na parte de iniciativa, talvez para você que é um trader possa ser interessante ficar de olho talvez esse back favorito no Dortmund, se ele apresentar um bom início de jogo. Sofreu gol em todas as partidas e falhou em marcar em 33%. O primeiro tempo do Dortmund não encanta tanto, não é uma equipe que vence tanto, também não perde tanto, é bem na média. Já o Bremen, quase 70% de derrota, né? Então tem dificuldade no primeiro tempo, e se o Dortmund souber aproveitar com uma boa imposição, pode se aproveitar disso. O segundo tempo do Dortmund é bem melhor, 75% de vitória, mantém o número de derrotas parecido com o no primeiro tempo, só que o segundo tempo do Bremen é um pouco mais contido. Continua não vencendo nenhum, mas tem um número de derrotas um pouco menor. Em 67% dos jogos do Bremen fora, tivemos o over 2,5. E em 50% dos jogos em casa do Dortmund, tivemos essa mesma situação. Se você é um trader como o Bremen costuma fazer péssimos primeiros tempos, o que você precisa observar por aqui é como a defesa do Dortmund se comporta e como o ataque do Dortmund se comporta. Se o Dortmund vier com um jogo ofensivo, com bastante imposição, recuperando segunda bola, o Bremen ele já tem uma característica um pouco mais defensiva. E aí você pode trabalhar esse back favorito no Dortmund. No trade, por exemplo, na Betfair, você consegue estar a favor do favorito quando ele está bem, sem perder nada, e você vai sair do mercado quando ele piorar com um pouco prejuízo, tá? Te explico isso no meu curso, sempre comento isso para vocês. Se o Dortmund não estiver bem, eu não te aconselho forçar a barra, né? Por isso que eu coloquei ali o Dortmund como que pode se complicar, porque às vezes não é que o Dortmund não começa ganhando, ele até abre o placar, mas ele vacila, como foi a situação, por exemplo, da virada que o Bremen conseguiu, histórica no ano passado. Se você é Panther, dá para pensar nessa vitória do Dortmund 1,33? Dá, mas eu não vou te indicar, porque esse tipo de cotação, ele envolve um risco muito maior e o Dortmund adora se envolver nesse tipo de presepada, né? Então, se for para trabalhar a favor do Dortmund, gosto de pensar em esperar uma valorização do Dortmund. Às vezes ele não faz um bom primeiro tempo, a cotação vai corrigir. Dá para você pensar numa vitória na segunda etapa. O Bremen pode abrir o placar, não aconteceu ainda, mas pode acontecer agora. Né, o campeonato está só começando. O Bremen pode abrir o placar, você pode pensar, se o Dortmund estiver jogando muito bem, buscando recuperação, numa dupla chance, né? Aí sim, vale a pena ficar de olho. Não te indico handicaps aqui do Dortmund, até posso ver o Dortmund goleando esse jogo, mas não vou te indicar. E gosto muito de pensar no mercado de gols. Mesmo com o Dortmund vencendo, eu não duvido que o Bremen venha para cima. O Bremen tem um histórico recente agora, no ano passado, em 2022, de ter conseguido virada. Então, mesmo atrás do placar, ele pode vir para cima. Então, eu gosto de pensar nesse cenário de 2,5 gols. Theo, essa cotação do over 2,5 é boa? Não, essa cotação é um lixo, tá? Essa cotação de 2,5 a 1,33 pré-live é um lixo. Não vale a pena você trabalhar com isso no pré-jogo. Ah, mas o jogo tem expectativa over, é óbvio. O jogo tem expectativa over. Mas com esse tipo de cotação, o valor está no under. Então não faça nada com esse tipo de cotação. Espera o jogo começar. Torce para ele ser um jogo mais truncado no início, jogo mais amarrado, mais cabreiro. Talvez um jogo
se arrastando num 0 a 0 até os 40 minutos. Aí acontece um gol, de preferência do favorito, aí você tem um jogo podendo ficar um pouco melhor e a odd do 2,5 pode ser mais interessante na segunda etapa. Trabalhar com esse tipo de cotação aqui no pré-live para buscar 3 gols a 1,33, eu não te indico. Mesmo que esse jogo tenha 10 gols, eu não vou te indicar. Tá bom? Espera uma valorização. Acredito pelo momento do Bremen numa vitória do Dortmund, mas não vou te indicar. Prefiro pensar num cenário de gols e não duvido que a gente possa ter de novo um cenário de ambas marcam sim. Pra gente fechar às 9h30 da noite, nós temos Sport e Chapecoense com duas brigas distintas, mas com necessidades muito elevadas de vitória. Antes da gente começar, vou pedir para você deixar o teu like no vídeo, que me ajuda demais da conta, tá bom? Eu sempre esqueço de pedir do início, e aí depois o editor do vídeo, o William, vem e me dá um puxão de orelha. Então, se você puder me ajudar deixando o teu like no vídeo, vou ser muito grato. E você que não é inscrito no canal, mais de 40% das pessoas que assistem o meu conteúdo não são inscritas. Se você me assiste com regularidade e não é inscrito, fica o convite para você fazer parte aqui do canal. Vai ser um prazer, tá bom? Prometo te tratar com muito carinho, muito respeito, seremos amigos. Fechou? 1,57 áudio do Sport. O Sport briga pelo quê? Acesso à Série A. Vale a pena se preocupar se vai ser campeão ou não? Sinceramente, o Sport quer voltar para a Série A. Assim como todas as outras equipes que estão brigando aqui, do Vila Nova até do CRB, do CRB pra cima, geral quer subir. Ah, mas eu não vou ser campeão, entendeu? Se dane. Agora, a situação da Chape já é completamente contrária. A Chape é a primeira equipe dentro da zona de rebaixamento e precisa desesperadamente da vitória. Em caso de vitória, a Chape pode terminar essa rodada, depois de tanto tempo, fora da zona de rebaixamento. Então é um jogo com necessidade dos dois lados. A Chapecoense perdeu apenas 2 das últimas 10 partidas que fez, vem conseguindo somar ponto, fora de casa. A última vitória contra o Criciúma, por exemplo, atrapalhou a vida do Criciúma em relação ao objetivo dele de subir. E isso deu mais fôlego para a Chapecoense sair da zona de rebaixamento. Então não dá para a gente simplesmente fazer uma análise rasa, abrir a tabela de classificação, apontar o dedo e falar assim, pelo fato do Sport estar melhor colocado e ele brigar pelo acesso e a Chapecoense tá lá na zona de rebaixamento brigando para não cair, o Sport vai vencer. Nesses últimos jogos, a Chapecoense tem mostrado que tem competência para não cair. Então a gente tem que respeitar. Os últimos jogos do Sport, o Sport não vence há 3 partidas. Porém, isso não quer dizer que o Sport está mal, né? As últimas derrotas do Sport foram para o Ituano e para o Guarani. De lá para cá, o Sport empatou 5 e venceu 2. São 7 jogos sem derrota. Então, sim, o Sport está numa situação muito interessante. E nos últimos jogos, fora de casa, empatou com a Ponte, que briga contra o rebaixamento. Perdeu para o Ituano, que está na parte de baixo da tabela. E venceu o Londrina. Ou seja, de 3 adversários da parte de baixo da tabela, o Sport venceu apenas 1. Então, não é garantia que vai pegar uma equipe de baixo da tabela e vai vencer. Além disso, se você conseguiu reparar, somente contra o Londrina, a equipe não sofreu gol. 3 da Ponte, 3 do Criciúma e 2 do Ituano. Tá? Marcou gol em todos os jogos? Marcou em todos os jogos, mas também sofreu, tá bom? A Chapecoense nos últimos jogos, uma derrota fora de casa apenas para o Sampaio, marcou gol contra o Criciúma, marcou gol contra o Botafogo, marcou gol contra o Novo Horizontino. O Novo Horizontino é outra equipe que está brigando para subir. E a Chape foi lá e venceu por 2-1, né? Utilizando o PDF de apoio, aqui você consegue ver pelas cores, pela predominância de cores, que a Chapecoense realmente está numa situação pior. O Sport venceu quase 70% dos jogos em casa, em 75% abriu o placar, é uma equipe de iniciativa. Tem um dos melhores ataques da competição, se não for o melhor, é o melhor. Olha só, 51 gols marcados, ninguém na Série B marcou tantos gols como a equipe do Sport. O Vitória marcou 44, o Atlético Goianiense marcou 46 e aí ninguém chega perto do Sport. 35 gols marcados dentro de casa, uma média de 2,19 gols marcados por jogo e uma média menor do que um gol por jogo sofrido, tá? A equipe da Chape não tem uma quantidade tão grande de vitórias, não sai tanto na frente do placar, falha em marcar com frequência e sofre gol em todos os jogos, porém tem uma média ainda superior a um gol marcado por jogo. Qual que é o grande problema por aqui? Historicamente, entre eles, tem sido um jogo cascudo de 0-0, 1-0. Isso é histórico, tá? Tivemos um jogo apenas 1-1 na casa da Chapecoense no primeiro turno, depois 1-0, 1-0, 1-0 e 0-0. Então é um jogo encardido. Por mais que eu tenha um Sport, um super ataque, uma defesa da Chape vazada, costuma ser o jogo encardido. O Sport tem um primeiro tempo melhor, mais vitórias, menos derrotas, mais de 3 vezes o número de gols marcados do que a Chape no primeiro tempo, porém o número de gols sofridos, olha que curiosidade, é parecido. Ou seja, mesmo a Chapecoense tendo quase 45% de derrota no primeiro tempo,
tempo, e o Sport tendo quase 60 de vitória, o número de gols sofridos é parecido. Isso significa que a defesa do Sport não passa tanta confiança. No segundo tempo, o número de derrotas da equipe da Chape reduz um pouco e aumenta o número de vitórias. O número de vitórias do Sport continua muito bom, o número de derrotas dá uma melhorada também, e o time reduz um pouco o número de gols sofridos. Já a Chapecoense aumenta o poderio ofensivo, quase triplica o número de gols marcados no segundo tempo, porém aumenta o número de gols sofridos. Isso é o famoso cobertor curto. Melhora a parte ofensiva, mas cede espaço na parte defensiva. As duas equipes têm problemas em defender bolas aéreas, tomam gols de cabeça com frequência. A equipe da Chape tem marcado mais de cabeça e o Sport marca bastante de escanteio. Tá? Para quem gosta desse tipo de fundamento. Em 81% dos jogos do Sport tivemos o over 1,5 e em 70% praticamente dos jogos da Chape fora tivemos o over 1,5 também. Então, apesar da gente ter aqui um jogo com histórico mais under, a gente pode ter um jogo pelo menos para 2 gols. Se você é um trader, dá para pensar numa Chapecoense talvez um pouco mais contida no primeiro tempo, mais recuada, em trabalhar a favor do Sport ou contra a Chape, porque o Sport tem um bom primeiro tempo. Qual que é o fator de risco por aqui? A gente já verificou ali. O Sport sofre tantos gols quanto a Chape no primeiro tempo. Isso mostra uma desorganização defensiva da equipe, uma fragilidade. Então, para você se posicionar a favor do Sport ou contra a Chape, já tem que estar incumbido ali o risco. Você tem que ter uma leitura apurada para como está se comportando a defesa do Sport nesse jogo no primeiro tempo. Beleza? Se você é Panther, não vou te indicar a vitória do Sport seca por aqui, porque nos últimos 3 jogos que ele enfrentou equipes de baixo da tabela, ele só venceu uma vez, tá? Perdeu uma, empatou uma. Então toma um pouco de cuidado. Se a Chape estiver na frente do placar e estiver muito compactada, o Sport pode tentar buscar uma situação de empate ou de virada, então dá para você pensar numa dupla chance se o Sport estiver atrás. Para te indicar alguma coisa a favor do Sport, eu prefiro esperar o jogo começar, verificar uma superioridade de fato do Sport, que provavelmente foi cobrado, né, por conta da escalação do treinador contra o Juventude, apesar de não ter sido um resultado ruim lá contra o Juventude. Do Wagner Love, que foi cobrado por perder pênalti, vem numa pressão danada, o Sport vai ser cobrado e vamos ver se ele vai vir para cima da Chape, tá? Lembrando, necessidade não é garantia, porque a Chape também precisa, tá bom? Não use só essa balança. Ah, o must win. Nessa fase da competição, meu amigo, must win vale para os dois, tá? O Chapecoense tem o seu objetivo diferente, mas a vontade de vencer vai ser a mesma. Tá bom? Em relação ao mercado de gols, eu gosto de pensar no over 1,5. Não gosto dessa cotação. E também não puxaria tanto a corda, porque os últimos jogos entre eles foram com no máximo 2 gols, tá? Agora, dá para pensar assim nesse cenário de over 1,5 com uma cotação um pouco mais valorizada. O pior cenário para gols aqui é a Chape na frente, porque a Chapecoense na frente ela pode tentar proteger a vantagem. O Sport na frente do placar já tem uma situação mais fácil porque joga diante da torcida e pode utilizar os contra-ataques de uma equipe desesperada como a Chape que vai vir para cima buscando recuperação. Ufa! Agora vamos aos nossos jogos extras para essa sexta-feira. Dos favoritos que podem se complicar, essa cotação do Mirassol aqui em casa contra o Guarani. As duas equipes brigando pela mesma coisa. O Guarani não é um visitante tão ruim. Cuidado, tá? Essa cotação aqui, ela é perigosa, tá bom? O Guarani venceu o Mirassol no primeiro turno, então cuidado. Pode ser um jogo cabreiro aqui. Outro jogo para gols, Universidade de Dublin, a nossa queridinha, contra o Cork City. Cork City que não vem bem das pernas também. São as equipes que mais sofreram gols no campeonato. Os ataques não são assim tão bons, mas as defesas compensam, né? Então dá para pensar em gols por aqui. E nos jogos extras, 8h35 da manhã, o Xangai Port enfrenta o Benjingoan. Na Taça de Portugal não tem cotação, porque deve estar extremamente esmagado. O Benfica enfrenta a Lusitânia. Também na Taça de Portugal, o Vilar de Perdizes enfrenta o Porto. 1-0-1, sai fora disso, é só um extra mesmo. Le Havre contra o Lens na Liga Francesa, jogo talvez por uma correção de preço, lembrando que o Lens tem Liga dos Campeões no meio da semana que vem, hein? Cuidado. Shamrock Rovers também no mesmo campeonato aqui na Universidade de Dublin. 1,25 é favorito contra o Drogheda, se não me engano, acho que é Drogheda. Sampaio Corrêa e Vitória, jogo aqui importantíssimo pro Vitória. O Sampaio, se puder vencer para ele é ótimo para se distanciar mais ainda da zona de rebaixamento, porque se a Chapecoense vence, vai a 36, mas se o Vitória vencer, já vai cada vez mais se encaminhando, né, para uma volta para a primeira divisão. E para finalizar, Copa da Liga Argentina, tem mais jogos da Copa da Liga Argentina, mas esse aqui talvez seja o de
maior destaque, o Boca Juniors enfrenta o União Santa Fé. O Boca não vem muito bem das pernas não, tá? O Boca meio que tá ignorando a competição para focar na Libertadores. O Bobear já tá fazendo vários testes para enfrentar o Fluminense. Os últimos 2 jogos do Boca nessa competição foram derrotas. Eu tomaria um pouco de cuidado, tá bom? Mas enfim, joga em casa. Pode ser sim uma situação interessante para ficar de olho. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Um grande abraço, a gente se vê no sábado.